O Matheus Alexandre performa melhor do que o Aderlan. Você concorda? Bom, ele evoluiu. Nos últimos tempos ele cresceu. O futebol dele melhorou muito. Ele deixa mais em campo do que o Aderlan. E ele está de volta ao time. O Lucas Lima ainda é dúvida. A gente não sabe se ele vai para o jogo. Mas e aí? O Daniel Paulista mantém esse mesmo time para jogar contra o Atlético Mineiro? Jogo atrasado nesta quarta-feira? Bom, eu vou falar sobre isso aqui e também sobre o Atêncio, cara, que ele entrou, apesar de ser um cara que joga muito para trás, mas ele tem bola. Se ele quiser e tiver comprometimento, acho que o time ganha muito com ele. Sérgio Oliveira está à disposição. É hora de estar mexendo nesse time? O Derek Lacerda é o cara do momento no esporte, hein, galera? A gente vai falar sobre isso agora aqui no vídeo. O Sport jogou muito bem diante da equipe do Cruzeiro, tá? Performou muito bem. Acho que a equipe que o Daniel Paulista está tentando encontrar está por aí, tá? E aí a jogo. Esse jogo atrasado contra o Atlético é muito importante para a equipe. Vão ter 2 jogos, esse primeiro em Minas, depois o jogo acontece aqui na Ilha do Retiro. Para esse jogo, de imediato eu já faria essa mudança, já colocaria o Matheus Alexandre no lugar do Aderlan. Se me permite, eu vou contar uma história interessante, porque viralizou nas redes sociais, após o jogo, o goleiro Gabriel Vasconcelos treinando. Todo mundo foi para casa e ele foi treinar. Eu vou contar uma história rapidinha sobre o que é você treinar, você buscar algo que os outros às vezes não dão tanto valor. Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saco cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e por favor, joga para se divertir, hein? Só se divertir. Cara, o exemplo desse goleiro, Gabriel Vasconcelos, e aí ele não fez pra mídia porque todo mundo já tinha ido embora, alguém filmou e viralizou o Gabriel Vasconcelos treinando após o jogo. Quer dizer, terminou o jogo, todo mundo foi tomar banho, foi para suas casas e ele foi lá e continuou treinando, cara, treinando. Olha, tem alguns exemplos. Um exemplo é o Oscar no basquete, que ele pegava hoje a atual esposa dele, mas a namorada, e todo mundo ia embora e ele ficava sozinho na quadra treinando arremessos, para ter uma excelência naquele arremesso. E Oscar Schmidt, precisa dizer mais alguma coisa? Apesar do pessoal não falar muito, mas um dia eu vi a entrevista do Pelé e ele ficava também na Vila treinando, o pessoal ia embora e ele ficava treinando chutes, domínio, tal, bola para cima, bola para baixo, bicicleta, treinando mais do que todo mundo. Até ia para casa treinava. Então, quando você quer uma excelência em alguma coisa, você precisa, além, óbvio, de ter o talento, você treinar mais que todo mundo, porque você vai estar mais preparado. E quando a oportunidade ela aparece, você está preparado para ela e confiante. Porque não é só você estar preparado, é você saber que você pode fazer. Então, o exemplo do Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport, serve para todas as profissões, tá? Quando você vê a gente fazer algo aqui, e aí você, pô, Roberto, fala. Cara, isso é a minha vida toda, eu fiz isso. Então, quando eu não tenho um assunto que eu domino, eu procuro ler e reler e ver e procurar, às vezes que eu não sei, procurar me informar mais para poder passar o que eu sei. Quando eu falo realmente porque eu tenho um pequeno, no mínimo um pequeno conhecimento do que eu vou falar aqui. Isso serve para todas as profissões, é só um exemplo. Mas deixa eu só falar o seguinte, que o Sport vai jogar nesta quarta contra o Atlético, né, o jogo lá em BH, e dizer o seguinte, que essa entrega do time do Sport no jogo contra o Cruzeiro, ela foi fundamental para primeiro dar moral para o grupo. O pessoal vem trabalhando bastante e precisava, né? Aí, o cara quando tem, né, uma confiança, vai nela, vai e busca. E a sorte ajuda também. Eu sempre digo que a sorte ajuda quem trabalha e quem tem competência. E o cara trabalha muito, a sorte está do seu lado, pode ter certeza disso. Então, o Sport performou bem diante da equipe do Cruzeiro,
Cruzeiro fez o abafa inicial, que isso é normal, com o Mineirão cheio, o Cruzeiro foi para cima, foi para dentro, o Sport suportou, e aí o Sport começou a criar, e aí foi a estrela desse cara, Derek Lacerda, que inclusive, né, ele só fica até o final do ano, porque ele pertence ao Cuiabá, foi numa troca com aquele Carlos Alberto, que o Sport gastou 15 milhões, e ele já disse, inclusive, né, que pretende ficar só o caso, mas vai deixar para os empresários dele conversarem com o time do Sport. Essa cavadinha dele faltou pouco. Mas galera, nesse momento o Sport tem hoje um melhor futebol, um melhor grupo do que a equipe do Atlético. Bom, se vai ganhar, não sei. Isso é decidido nas 4 linhas. Mas o que acontece é que a equipe do Sport, ao meu modo de ver hoje, está performando melhor do que o Galo. E o Sport também teve alguns resultados lá, né? Que eu diga o saudoso Leonardo, que foi autor de belíssimos gols naquela goleada do Sport lá em cima do Atlético Mineiro. Enfim, existe bastante duelos entre o Atlético e o Sport, mas acredito que a equipe do Sport pode performar, se não igual, até melhor do que o jogo contra o Cruzeiro. E aí o Daniel Paulista manter a questão dos 3 volantes. Muita gente, não, Iorra, eu manteria, tá? Essa formação com apenas uma mudança, tirando o Aderlan e colocando o Matheus Alexandre, que já cumpriu suspensão automática. Então, para mim, o time do Sport para jogar contra o Galo, o Gabriel Vasconcelos, o Matheus Alexandre, o Rafael Thierry, o Ramon Menezes e o Luan Cândido, que ganhou essa condição ali. O meio-campo com o Zé Lucas, o Rivera e o Iorra. Aí, na frente, eu colocaria o Mateuzinho, né? E o Mateuzinho, o Derek Lacerda, que seriam os jogadores que eu imagino que podem entregar mais, principalmente a questão da velocidade, né? Acho que o Mateuzinho, ele tem essa condição de rapidez, de velocidade. O Léo Pereira começou bem, mas não continuou performando bem. Então, galera, o meu modo de ver o Sport seria o Romarinho também. Eu estava esquecendo o nome do Romarinho, cara. O Romarinho também entrou bem no jogo. Eu com exceção do Aderlan, eu trocava pelo Matheus Alexandre, o restante do time mesmo, tá? Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Luan Cândido, Cristian Rivera, Zé Lucas e Iorra, o Romarinho, o Mateuzinho, o Derek Lacerda. E aí o Mateuzinho fazendo a função de quarto homem. Se o Lucas Lima ganhar a condição, eu colocaria ele de frente? Não. Eu dava sequência a esse time para dar um pouco mais de entrosamento. Até porque você com 3 volantes, você pega mais e você ganha essa segunda bola. E aí você pode ter o lado do campo, né, tanto o Luan Cândido como o próprio Matheus Alexandre, fazendo uma função de transição. Não é fácil, cara. Não é fácil jogar contra o Galo lá. O time do Galo é muito bom, tem jogadores de muita qualidade. É um time que, às vezes, né, tem uma queda de produção, oscila na competição, mas volta a brigar. E tem hora que realmente dá uma descida no Galo, depois o time volta a crescer novamente. E, para mim, é mais um jogo difícil, mas mais um jogo que o Sport tem que jogar mais tranquilo, galera, sem aquela geladeira nas costas, tá? Porque, assim, todo jogo é uma decisão. Sport ganhando alimenta a esperança, mas é uma situação muito difícil, galera. É muito difícil o Sport sair. Então, vai jogo a jogo. E aí, nessa quarta-feira, que inclusive é data FIFA, tá? Jogo atrasado, o Sport joga contra a equipe do Atlético Mineiro. Falar sobre o Atencio, cara, eu gostei do Atencio. Eu sempre gostei do futebol do Atencio, porque acho que ele tem bola. Ele é um cara que ele pega a bola, protege, é canhotinho e tal, tem habilidade. Só que às vezes ele é muito lento e às vezes ele pega essa bola e joga para trás, cara. Em vez de ser agudo, em vez de buscar alguém no lado, no outro, ele toca para fazer 1-2 ali e voltar. Quer dizer, é aquele jogador de contenção e de segurar a bola. Não é um cara que pega e vai na velocidade e já vê os 2 lados do campo para fazer ligação. E é um cara de toque mais curto, não é um cara de lançamento a médio e longo prazo, a média e longa distância, não é. Então, assim, acredito que meu modo de pensar é um cara que o Sport, né, investiu muito, e se não tiver um retorno financeiro grande, é trabalhar ele, porque é um cara muito novo, de repente o cara pode aparecer no futebol. E aí pode ajudar o time.
Eu não falo mais esse ano, mas eu falo já nos próximos anos. E com relação ao Derek Lacerda, como eu falei, hoje é o cara que está entregando melhor no time, ao lado do Mateuzinho, mas o Sport hoje me parece que tem um pouco de inconsistência. E muita gente me pergunta, Roberto, se não joga, mas se o Sport tivesse com o Daniel Paulista, com esse time, o Sport poderia performar? Olha, no retorno, o Sport é o 17º colocado, no retorno. No recorte do retorno, tá? Tá inclusive na frente do Atlético Mineiro. Mas assim, galera, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Naturalmente, futebol é jogado, peixe é pescado. Mas acredito que vai ser um bom jogo, às 7 da noite, na Arena do Galo, Sport e Atlético Mineiro. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo. Obrigado, fica na paz de Deus. Valeu, tchau.